Aleluia! Hoje é 8 de dezembro, 1 Samuel capítulo 16, Deus fala ao profeta Samuel dizendo: até quando tu terás dó de Saul, quando eu já o rejeitei? Mas você lembra claramente que quem levantou Saul como rei não foi o próprio Deus? Mas o que foi que Saul fez? Desobedeceu a Deus, foi rebelde, desonrou a presença do Senhor. E quando acontece isso, Deus tira qualquer pessoa da posição. A Bíblia diz que Deus é que levanta os reis e Deus é que destitui os reis. Então preste atenção, um homem foi rebelde às determinações de Deus. Enquanto esse homem era rebelde, Deus estava levantando um menino que estava lá dentro do pasto, que sabia obedecer, que era temente, que sabia adorar, que sabia se render diante do Senhor. Então coloca no teu coração, seja obediente, para que Deus coloque você na posição que Ele quer colocar e honrar você. Obedeça. E o interessante é que muitas pessoas parecem que desconhecem que Deus conhece as nossas vidas. Deus não estava avaliando todos os procedimentos de Saul, a conduta dele, as coisas que ele já tinha feito de errado? Será se ele imaginava que por um acaso Deus iria desconsiderar todo o procedimento dele? Aí eu digo, será se Deus não está observando o procedimento de muitas pessoas por aí? Interessante, digo novamente, Saul era rei de Israel, mas foi destituído do cargo e no lugar dele foi levantado um pastor de ovelhas. E Deus encontrou alguém que estava disponível a fazer a vontade do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados, se submeta, porque se alguém não consegue ser um bom ouvinte, um bom discípulo, dificilmente se tornará um bom líder. Meus amados, a palavra de Deus em Salmos 139 é muito poderoso, quando a Bíblia diz assim que Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. A palavra ainda não chegou à nossa boca, Ele já conhece todas elas. Se nós fizermos na nossa casa no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Se não for o lugar mais longínquo, no fundo do mar, no fundo do abismo, debaixo da terra, aí a Bíblia diz que a mão do Senhor estará lá. Então quem consegue escapar dos olhares de Deus? Quando Saul foi escolher Davi, tinha homens fortes, homens robustos. Aí novamente vai Deus e diz para Samuel: não, eu não olho como olha o homem, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. O que acontece hoje em dia, querido? Muitas pessoas estão vivendo de aparência, como eu preguei hoje. São crentes só na igreja. Nós temos que ser servos em qualquer lugar. Meus amados, e por um acaso Deus deixaria como líder da nação de Israel um homem insubmisso, rebelde, teimoso, desobediente ao líder da nação que era Samuel? O líder representava a própria pessoa de Deus. Deus não iria aceitar isso, porque até mesmo deixaria um mau exemplo até para toda a nação, como outros assim fizeram. Hoje em dia é a mesma coisa. Tem pessoas que não aceitam a liderança do Senhor através dos seus líderes, líderes corretos, líderes que pregam a verdade. Mas porque esses líderes não fazem aquilo que gostariam de fazer, se rebelam contra os seus pastores e começam a juntar pessoas e querem ser pastores. Não aceitaram a obediência, o temor de estar subordinados à autoridade dos seus pastores, mas querem serem pastores, querem ser líderes. Meus amados, e você acha que Deus aceitará tal coisa? Com certeza eu digo que Deus reprova tudo isso. Na verdade, hoje está se cumprindo a palavra de Deus no mundo inteiro. Sabe de quê? São cegos guiando outros cegos. Pessoas insubmissas, pessoas desobedientes, pessoas rebeldes, pessoas temosas. Como Deus falou para Ezequiel, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo rebelde. Então, aí eu pergunto, essas igrejas vão ser formadas como? Com líderes que nunca se submeteram, com líderes que nunca obedeceram. Vão gerar líderes da mesma forma, da mesma qualidade que eles. Na verdade, o propósito de Deus é que nós sejamos iguais a Davi. Pequenininho, escondido, lá no meio do campo, mas se submeteu ao Senhor. E Deus foi buscar ele no lugar do esquecimento. Quando Deus tem um propósito, Ele vai buscar a pessoa onde ela estiver. Será se Deus for buscar você para exercer o seu chamado, a obra que Ele tem na sua vida? Ele vai encontrar você buscando ao Senhor, como quando Deus foi buscar Davi, encontrou ele adorando e se rendendo na presença dEle? Muita gente quer ministrar,
mas não aceita ser ministrado. Muita gente quer pregar, mas não quer ouvir, não quer aceitar uma pregação. Muitas pessoas querem ser líderes, mas não aceitam uma liderança sobre as suas vidas. Muitos querem fazer como Saul fez. Querem pregar, querem oferecer sacrifício, querem oferecer ofertas. E Deus deixa bem claro para Saul dizendo: por um acaso Deus se agrada mais da sua oferta, do seu trabalho, das suas atividades, do que você acha que faz de bom, do que lhe obedeça a sua palavra, a sua vontade? Eu digo para vocês, quer ser bem sucedido? Obedeça ao Senhor em tudo. Por que hoje tem muitos líderes que estão se desviando, estão caindo, estão causando grandes escândalos por aí? Olha, se você for ver a história de cada um deles, são pessoas que nunca se submeteram à autoridade. Sempre acharam que os seus líderes estavam errados. Ah, porque pararam o meu ministério, porque me prenderam, porque não deixaram eu fazer. Mas se os líderes viram que essa pessoa não estava com uma vida correta, que essa pessoa não se submetia, que essa pessoa não buscava, que essa pessoa não se rendia na presença do Senhor. Tem pessoas que só pegam unção com o microfone na mão. Tem pessoas que só estão cheias do poder de Deus se estiver lá na frente do altar. Mostre que você tem unção e que tem graça e que tem poder de Deus, trabalhando, pregando, evangelizando, fazendo algo na casa do Senhor, sendo útil para a vida de alguém, levantando o caído, socorrendo o aflito. A unção não é só sobre o altar, é em todo lugar. Se você estiver andando segundo a vontade de Deus, em obediência, em respeito, em honra aos seus líderes, a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, eu lhe digo isso com firmeza: ninguém vai parar o seu chamado. Ninguém vai parar, ninguém consegue fazer isso. Até porque está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Mas espere o tempo de Deus, não passe à frente do Senhor. Tenha certeza, você está bem mesmo espiritualmente? Tem pessoas que não é nem liberto, querido. Só tem uma aparência de crente, mas dá um mau testemunho, a cara amarrada, triste, depressivo, vive sempre na ira, na raiva, e quer ministrar na vida de alguém, meu irmão. Deus não vai usar insubmissos, rebeldes, teimosos, desobedientes. Se a gente não consegue obedecer aos líderes que Deus deixou na terra, que nós podemos ver, como alguém diz que vai obedecer a Deus a quem não consegue ver? Quer ser bem visto diante da presença de Deus? Seja um crente que obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. E você será bem sucedido por onde quer que você andar. Aleluia.